Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. A gente começa hoje a nossa aula da terceira unidade e nós vamos abordar nessa unidade esse assunto aqui, a invenção de si mesmo, tá? É um assunto que parece superficial, mas ele é muito complexo, tem muitos aspectos que a gente precisa entender sobre o que é a construção, né, do eu, do individual. E por isso eu convido a vocês a fazer essa reflexão, que também não deixa de ser uma terapia, porque a construção de si, né, também é autoconhecimento. Então será uma unidade ótima para a gente se avaliar, se entender, né? E por que que a filosofia se debruçou sobre uma questão tão existencial? Então vamos lá. A filosofia começa a abordar essa invenção de si mesmo lá, né? Na verdade, foi sempre um assunto central da filosofia. Mas a partir do século XIX, né, começa a se pensar sobre a existência humana, né? E as contradições que essa existência, né, abarca em si. Então, a filosofia começa a abordar temas como angústia, o fim das coisas, o desespero, situações limite. Vocês já repararam que nesse momento de pandemia são assuntos que a gente começou a refletir sobre ele, sobre o fim, sobre a morte, quem somos nós. Então, todas essas reflexões a gente pode dizer que tem a ver com pensamentos existencialistas sobre a existência humana, tá? Então, vai ser super importante o que a gente vai falar, até para a gente se entender um pouco. Então, o existencialismo sempre foi um assunto, como eu falei, da filosofia. Eu vou ler um trecho do livro de vocês, da página 52, que explica bastante sobre isso. Bem, a gente sabe que, apesar do existencialismo ser uma corrente filosófica, né, e fala muito sobre a existência, ela também adquiriu uma vertente materialista, né, segundo a qual, para além da existência concreta e atual do homem, restava o nada. No século XX, Jean-Paul Sartre tornou-se um dos principais representantes dessa vertente. Ele afirmava que o existencialismo é humanismo, ou seja, a concepção que privilegia o homem, reconhecendo a sua natureza específica, marcada ao mesmo tempo pela finitude e pela liberdade. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar, né, que o homem é o único animal que ele tem consciência da sua morte. Ele tem consciência sobre a finitude das coisas, né? E também sobre a sua liberdade. Ele consegue fazer a reflexão sobre tudo isso. Bem, então nesse contexto, Jean-Paul Sartre utilizava dois critérios para distinguir o homem das coisas: a existência, né, que é o fato de existir, e a essência, né, que é a ideia de que se pode ter algo, que é si mesmo. Então, se a gente for fazer uma reflexão sobre isso, a gente viu que lá Descartes ele já começou, né, a filosofia já começou a questionar a existência humana, né? Eu penso, eu raciocino, logo eu existo. E Jean-Paul Sartre vai falar que a natureza do homem é o fato de existir e o fato da sua essência, da sua construção de si mesmo. Vamos voltar aqui para a parte mais prática, para que vocês entendam melhor. Uma vez eu estava numa palestra, e essa palestra foi muito esclarecedora para mim, né? Sobre a construção de si, de como nós nos construímos diariamente. Essas questões não só vieram à tona agora, como com as tecnologias, as redes sociais, a gente está o tempo todo questionando essa existência, né? Quem somos nós? E vocês já repararam que a nossa existência, ela assume diversas vertentes, né? De acordo com o ambiente que a gente se encontra, por exemplo, sendo mais direta. A nossa construção nas redes sociais, como a gente se constrói, como a gente se define, muitas vezes não é exatamente a forma de que nós somos mesmos, né? Então, vocês já devem ter conhecido pessoas nas redes sociais, quando vocês vão conversar, não é nada daquilo que foi mostrado, né? Até porque a rede social também é uma forma, né, de
se esconder, né? É uma construção onde as pessoas se constroem como querem. Mas se a gente parar para refletir, a construção de nós mesmos, né, adquire vários caracteres, né? Por exemplo, Luísa, eu vou falar de mim mesma. Eu, como professora, eu sou uma pessoa e como dona de casa, eu sou uma outra pessoa. Então, reparem que se eu for me definir como professora, eu vou fazer uma definição da minha pessoa. E se eu for me definir como uma dona de casa, mãe, eu vou fazer uma outra definição. Afinal de contas, a nossa construção, nossa essência, essa essência que Jean Paul Sartre fala, né? Ela precede a nossa existência, tá? Porque ela existe antes do conceito. Ou seja, antes de você pensar o que você é, existe um seu eu, que é a sua essência. Portanto, por isso, né, que a gente se constrói de diversas formas, em diversos ambientes. Mas isso não tira o fato de que Luísa é Luísa, não é isso? E que essa Luísa é professora, mãe, amiga e filha. Todas elas são uma pessoa só. Outra coisa importante, gente, que foi dita por Sartre, né, que a gente falou que o homem é a junção da existência com a essência. É o fato de que ele é condenado a ser livre. Poxa, professora, mas a liberdade não é algo bom? Sim, gente, é algo bom. Mas para Sartre, o fato de você ser responsável pela sua liberdade é uma condenação, né? Então, esse fato, o fato de você ser responsável por isso, né? O fato de você ser responsável por construir a sua própria essência, isso daí é um peso que o homem carrega dentro de si. Então, ele entendia a condição do homem como a de um ser, né, totalmente responsável por si mesmo, pelas suas escolhas e pela sua construção e pela sua liberdade. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem se definir quem vocês são, vocês conseguem responder essa pergunta? Eu acho que muitas pessoas vão falar muito do seu eu superficial, mas dentro de vocês, vocês já se questionaram sobre as suas angústias, sobre até que ponto existe a liberdade, né? Até que ponto vocês adquiriram a liberdade? Quem são vocês, né? Lá no fundinho, né? Quem são vocês expostos ao perigo? Quem são vocês expostos a uma violência? Será que os seus valores eles permanecem inabaláveis se vocês forem expostos a essas situações? Vocês já se questionaram isso? Essa é uma questão muito importante da filosofia, né? Que o homem, ele o tempo todo está se construindo e se desconstruindo, né? Que é importante que a gente deixe essa porta aberta para a construção e para a desconstrução também, porque pode ser necessário em um certo momento que a gente venha desconstruir tudo que a gente acreditava sobre nós mesmos, né? Tem uns filmes maravilhosos, né, sobre essas questões jurídicas, onde as pessoas começam a se questionar o que é justo, o que não é justo, quem sou eu, até que ponto eu posso fazer as coisas. E aí, sobre isso, né, assisti uma série recentemente muito boa que eu sugiro aqui para vocês, que é Bom Dia Verônica, né? Que é uma policial que ela começa a questionar todos os seus valores a partir do momento que ela é exposta a situações de injustiça. Gente, eu espero que tenha ficado claro. É claro que nossa aula não termina aqui, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. Eu estou só fazendo uma introdução da nossa aula de filosofia ao que é a construção de si mesmo, né? Eu espero que vocês tenham entendido sobre o que é que eu quero falar, que a existência humana ela é muito complexa e que nós somos seres muito complexos, né, para a gente fazer uma definição só, ou então dizer definitivamente quem somos nós, né? Nós somos pessoas que estamos o tempo todo mudando com a sociedade, com o ambiente onde nós estamos inseridos, né? Mudando quando a gente começa a se questionar, né? Mudando quando a gente é exposto a certas situações. Então, eu espero que tenha ficado claro sobre o tema, né, que a gente vai conversar nessa unidade. E eu vou ficando por aqui e vou deixar uma pergunta para vocês. Quem é você?
Um beijo, um abraço, bom estudo.